Quem foi Gil Vicente? Gil Vicente foi um autor português que teve o seu reconhecimento durante o reinado de D. Manuel até por volta do reinado de Dom João III. Sobre sua origem, sabe-se muito pouco, pois não há registros reais que revelem o momento e o local nos quais teria nascido. No entanto, alguns lugares já foram citados como possíveis: Lisboa, Barcelos e Guimarães. O único fato que se pode afirmar é que seu nascimento ocorreu no fim do século XV, ou seja, momento em que o humanismo dava seus primeiros passos na terra portuguesa, deixando paulatinamente a ideia da era medieval e abrindo-se para receber as boas novas do período renascentista. Seus pais o colocaram na universidade para que pudesse ter uma educação liberal e, apesar de estudar direito civil, Gil Vicente possuía uma natureza poética e criativa que lhe possibilitou abandonar a vida jurídica e abraçar a vida literária, tornando-se reconhecido por suas obras inovadoras para a época. Seu reconhecimento iniciou-se por ocasião do nascimento do príncipe Dom João, posteriormente Dom João III, quando o autor escreveu um monólogo em homenagem ao acontecimento real e o apresentou à rainha Dona Beatriz, que ainda estava de resguardo do filho recém-nascido. Essa, por ter gostado do que vira, pediu ao autor que repetisse a apresentação no Natal, mas que, na ocasião, o texto fosse dirigido ao nascimento do menino Jesus. Assim, para honrar o pedido de Vossa Alteza, Gil Vicente aprimorou seu texto e criou o seu primeiro auto. Por isso, é possível afirmar que suas primeiras produções iniciaram-se em 1502, tornando-se autor sempre presente nas festas de ano, nascimento e casamento da nobreza. Gil Vicente não era conhecido apenas em Portugal, mas também nos países mais cultos da Europa na época. Tal fama rendeu também ao autor grandes infortúnios, uma vez que, ser tão reconhecido, despertava inveja em muitos que lhe acusaram de roubar ideias de outros autores para sua produção. Esse fato foi o que motivou Gil Vicente a escrever a farsa de Inês Pereira, comédia admirada em toda a Europa, utilizando de um novo modo de produção. Foi o meio que teve para se defender das perseguições que estava sofrendo. O autor português foi casado com Branca Bezerra e teve 3 filhos: Gil Vicente, Luiz Vicente e Paula Vicente. Todos os seus filhos herdaram seu talento, sendo que, no ápice de sua carreira, Gil Vicente sentiu-se ameaçado pelas habilidades poéticas de seu filho mais velho, Gil Vicente, e, em uma atitude invejosa, enviou-o para a Índia para evitar que o mesmo o ofuscasse. O ano de sua morte também é desconhecido, mas prevê-se que tenha sido por volta de 1557, em Evora. A obra e seus antecessores, os antecessores da produção vicentina, são as produções teatrais do período medieval, que se dividiam em encenações litúrgicas e encenações profanas. As litúrgicas possuíam influência direta da Igreja e traziam como tema os ritos, o culto da religião católica e todas as celebrações, sendo classificadas em mistérios, milagres e moralidades. Já as profanas eram as encenações realizadas fora do templo religioso, tendo como temas festas e vida popular, e eram classificadas em farsas, sotis, momos, entremeses, sermão, burlescos e épocas. A obra de Gil Vicente é dividida entre autos pastoris, autos de moralidade, farsas, autos cavalheirescos e autos alegóricos do tema profano. Por ser um autor que viveu no momento de transição entre a Idade Média e o Renascimento, seu teatro era composto por características medievais e também características modernas, trazendo para as terras portuguesas a escrita teatral, característica moderna que não existia na era medieval, já que o teatro era figurativo. Assim, temos autos pastoris. Eram representações que tinham como tema conversa entre pastores e podiam ser relacionadas a partes de peças profanas ou religiosas. Exemplos: auto da fé, auto de Mofina Mendes. Autos de moralidade eram representações que tinham ensinamentos morais e religiosos com o objetivo de denunciar comportamentos sociais inadequados por meio da sátira. Exemplo: auto da barca do inferno. Farsas eram representações de episódios cômicos da vida de algum personagem social tipificado. Exemplo: a farsa de Inês Pereira. Autos cavalheirescos, representações de momentos sentimentais cavalheirescos. Exemplo: comédia do viúvo. Autos alegóricos de tema profano. Eram encenações que possuíam um conjunto de outras formas de representar, como episódios de farsas, cantigas e até dança. Exemplo: cortes de Júpiter. Como é possível notar, Gil Vicente impulsionou a produção literária de sua época, revolucionando a forma como assuntos religiosos e sociais eram tratados até então. Por sua escrita inovadora, esse autor é considerado o pai do teatro moderno, uma vez que só conhecemos o teatro como
Ele é hoje em razão da criatividade desse português que abriu caminho para as novas produções literárias que surgiriam com o Renascimento em Portugal. Para saber mais, quer conhecer melhor as obras de Gil Vicente. Comece sua leitura pelo Alto da Barca do Inferno e pela Farsa de Inês Pereira, obras sempre presentes no Enem e nos vestibulares. Bons estudos e boas leituras. Aproveite para conferir as nossas videoaulas relacionadas ao assunto. Mais procurados TCC. Conheça nossas dicas para entender sobre a dedicatória em um TCC. Uso dos porquês. Conte com o artigo para não errar mais o uso dos porquês. Hiato. Saiba como separar as sílabas das palavras que possuem hiato. Vogal temática. Toda palavra possui uma vogal temática. Mito ou verdade? Complementos verbais. Que tal fazer uma revisão sobre complementos verbais agora? Mais procurados background de artigos relacionados. Fernando Pessoa. Conheça o poeta português e modernista Fernando Pessoa. Saiba quais são as principais. Gênero dramático. Aprenda mais sobre o gênero dramático. Veja as modalidades desse gênero e suas características. Luís Mas de Camões. Saiba quem foi Luís Mas de Camões, considerado o mais importante poeta em língua portuguesa. Ricardo Reis nasceu em 19 de setembro de 1887.